Bom dia, boa tarde de novo, né? A gente agora vai apresentar a aula de ciências, tá? Nós estudamos na última aula sobre os órgãos os sentidos, né? Sobre os sentidos. Nós vimos que nós temos 5, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Ó, visão, audição, olfato, paladar e tato. 5. Cada sentido desse é o que nos permite sentir o ambiente através de um órgão que nós temos no nosso corpo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o sentido da audição. O desenho já está indicando o que esse sentido nos permite. Quem é que sabe aí, só olhando para o desenho? O sentido da audição nos permite o quê? Ouvir, né? O Bob Esponja está ouvindo a música, vocês estão vendo cifras aqui, esses símbolos de música. Então, o sentido do ouvir que nós vamos falar hoje, tá bom? Que vai ter na atividade de vocês. Audição. A audição, ela nos permite ouvir sons ao nosso redor, como o trovão, a buzina de um carro e a voz das pessoas, dentre muitos outros sons que a audição nos permite, né? Podemos ouvir sons muito baixos ou sons muito altos, né? A audição, qualquer som que esteja fora, né, do nosso corpo, no externo, nós vamos ouvir, né? Tem casos de pessoas que não ouvem, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Acontece algum acidente ou já nasce com a audição, a perda da audição. A gente vai já falar sobre isso. Então, o que o sentido da audição nos permite? Ouvir sons. Qual é o órgão responsável no nosso corpo, a parte do nosso corpo que nos permite ouvir esses sons? A orelha, né? A orelha é aqui no nosso ouvido, no caso também, é o que nos permite ouvir, tá? A orelha é esse órgãozinho que fica bem aqui, tá bom? Então, nós temos quantas orelhas? 2. Então, nós podemos ouvir sons do lado da direita e sons do lado da esquerda. Mas, se tiver muitos sons ao mesmo tempo, será que a gente vai conseguir entender? Muito ao mesmo tempo e ouvindo aqui de um lado e de outro, será que você consegue entender? Quando tem muito barulho, não dá para compreender, né? É preciso ter a gente estar atento a ouvir algum determinado som específico, porque muito barulho, nosso cérebro, a gente não consegue chegar a informação ao nosso cérebro do que se está ouvindo, tá? Nós ouvimos os sons por meio das orelhas, né? Entra o som aqui, vai mandando as informações lá para dentro, através de um fio, vai lá para o nosso cérebro, onde o nosso cérebro entende o que está acontecendo aqui no externo, fora do nosso corpo. E se por acaso eu ouvir o som de alguém pedindo para eu fazer algo, o nosso cérebro vai entender aquilo ali, você vai ter ação, seu corpo vai se movimentar de acordo com o que o seu cérebro entendeu, né? A mamãe pede, organize seus brinquedos. Entrou o som, o cérebro processou, você vai lá organizar, né? Ele já mandou a informação para o seu corpo, você tem que levantar e juntar seus brinquedos, tá? Existem cuidados com a audição muito importantes para que a gente não prejudique a nossa audição, né? Para que a gente não perca a nossa audição, que é a situação mais grave, é quando perde, tá? E para não sentir dor, porque se você faz coisas erradas com a sua orelha, no seu ouvido, na sua orelha, você vai prejudicar e vai causar um problema no seu ouvido, tá? Vamos ver lá alguns desses cuidados, alguns deles. Limpe as orelhas com a ajuda de um adulto, nunca coloque pontas, nunca coloque qualquer bocal de caneta, pedaços de madeira, nada no seu ouvido, sempre com a ajuda de um adulto, enquanto você ainda não consegue fazer essa limpeza. Você até consegue, mas agora na idade de vocês ainda é indicado vocês pedirem a ajuda de um adulto, para não ir fundo no ouvido. A gente não pode enfiar coisas
colocar lá dentro, no fundo, porque fura o tímpano. O tímpano é onde o som, né, onde é a parede que protege aqui o nosso ouvido. E se furar uma película, se furar uma camadazinha, se furar, a gente perde a audição, tá? Então, nunca coloque qualquer coisa que pode ir muito fundo e nem pontudo, muito menos pontudo. Não ouça som em volume alto, pois com o tempo isso pode prejudicar a sua audição e até mesmo causar surdez. Você perde a capacidade de escutar. Visite o médico especialista em audição sempre que sentir dor de ouvido ou dificuldade para ouvir. Se você está ouvindo som muito baixo e o som tá legal de outra pessoa ouvir, mas você está ouvindo baixinho, então tem que ver se é alguma coisa, né, relacionada à audição, algum problema com a audição. Às vezes é só uma sujeirinha, aí você pede a mamãe, o papai para dar uma limpadinha, tá? Mas nunca coloque você mesmo algo e nem fique sem dizer também. Se tá doendo, você tem que dizer logo para procurar um médico logo, tá? Para não infeccionar, para não ficar sentindo dor, tá bom? As pessoas que não ouvem, existem pessoas que são surdas, como a tia falou, ou por algum problema de quando nasceram, já nasceram sem o sentido da audição, ou porque sofreram algum acidente e perderam a audição, tá? Existe a perda total e a perda parcial, que a pessoa às vezes não ouve de jeito nenhum, né? E quem é surdo é mudo, tá? Não consegue, porque a pessoa que é surda, ela não consegue conversar, ela pode até emitir sons, entendeu? Fazer o som, mas ela não consegue formar a palavra, falar, tá? A gente não chama surdo mudo, só surdo, tá? Porque quem não ouve prejudica a fala também. Ou então, pessoas que perderam a audição por completo, que não emite som nenhum. Aí, como é que elas se comunicam, tia, se elas não ouvem? Aí, elas estudam através do sistema Libras, né? É o sistema de linguagem por sinais. Como? Eu posso me comunicar com vocês usando as mãos, mas no caso de pessoas surdas, elas têm um alfabeto, né? Que o movimento da mão representa uma letra do alfabeto. Tá bem que eu te mostrando, ó. Eu acho que vocês já viram, né? Esse alfabeto. Pessoas se comunicando é mais difícil a gente ver, né? A gente vê de pertinho, mas eu acredito que vocês já viram no cantinho da televisão quando tá passando hoje em dia é lei, você tem que ter uma pessoa especializada com curso de Libras para falar o que está sendo dito, né? Um programa de televisão, uma notícia, né? As pessoas precisam ter um intérprete, ou seja, aquela pessoa que vai se comunicar usando o alfabeto Libras, que é isso aqui, o movimento com as mãos. Cada letrinha aqui, ó, representa uma letra do nosso alfabeto. E é assim que as pessoas surdas se comunicam, usando as mãos, tá? Você pode usar as mãos sem saber o alfabeto? Pode, mas vai ser mais difícil, mais demorado. Quando a gente aprende o alfabeto, é mais fácil a gente se comunicar com quem não ouve, tá? Então, para se comunicar com pessoas surdas, podemos aprender a ler os lábios das pessoas também, né? Ela não pode falar, mas o jeito que ela fala, o jeito que ela tenta fazer o gesto, né? Tenta falar, não vai falar, mas ela tenta fazer com que você entende, também dá para você conseguir se comunicar. Ou então tem pessoas surdas que lê os seus lábios. Você está falando e ela adquire a capacidade de entender o que você fala, olhando o seu movimento da sua boca. Existem pessoas que conseguem, tá? Ou então elas usam a linguagem de sinais, tá? Libras. Esse aqui é um aparelho auditivo. Tem pessoas que têm uma perda parcial, ou seja, não perderam por completo, usam o aparelho, tá? Pessoas que perderam total também usam um aparelho para conseguir ouvir sons de fora, tá? Mas infelizmente nem todo mundo pode. É muito caro esses aparelhos auditivos, tá? Mas se ajuda. Existem casos de bebês que nunca tinham ouvido, né? Bebês, pessoas que nunca tinham ouvido som nenhum,
E aí, através de um aparelho desse, eles conseguem ouvir o som externo. É muito, muito bacana, né? É triste uma pessoa que nasce sem audição, é triste uma pessoa que perde a audição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa audição, porque é muito valiosa, é muito bom ouvir as pessoas, né? Ouvir agora o vídeo, né? Na nossa escola não temos, pessoas nunca entrou, mas pode ser que um dia entre. E nós temos que estar preparados para conviver com essas crianças, com esses nossos colegas, que é igual a todo mundo, a diferença que é a forma de comunicação, mas são iguais a todo mundo. Porque a qualquer momento pode entrar um coleguinha que não ouve, né, ou que ouve bem pouquinho, e nós vamos estar preparados de braço aberto para recebê-los, né? Vamos aprender a linguagem de sinais, libras, vamos aprender a nos comunicar com eles por sinais e vai dar tudo certo, ele ou ela vai estudar do mesmo jeito, porque é uma criança como vocês. A diferença é só na comunicação, tá bom? Então, está aqui também o alfabeto mostrando, né? Cada letrinha, cada movimento de mão representa uma letra do nosso alfabeto. Quando a gente aprende, a gente consegue fazer rápido, pronto. Aí é só juntar o que a gente faz com as letras, a gente une elas, né, vogais com vogais, ou então consoantes com vogais e forma sílabas. Das sílabas a gente forma as palavras, né, porque cada sílaba é um pedacinho da palavra. Então, eles vão aprender do mesmo jeito, né, crianças que são alfabetizadas através do alfabeto em libras, tá bom? Crianças que não ouvem, no caso, ou adultos, né? Então, meus amores, é hora de estudar, vamos lá. Bons estudos. Hoje o nosso sentido específico que a gente vai estudar é a audição, mas a gente vai ver outros ainda, tá bom? Na aula passada eu fiz um resumão, no vídeo passado eu fiz um resumão de todos os sentidos. Qualquer coisa, dá uma revisada lá também, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem. Um beijão.